Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 11, versículos do 25 ao 27. E no Evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus louva o Pai porque revelastes as coisas aos pequeninos, ou seja, esconde as coisas dos sábios e revelastes aos pequeninos. E ele está louvando a Deus por todos aqueles que se fazem pequeninos, por todos aqueles que se fazem humildes e deixam que a graça de Deus haja, que não tomam para si as glórias e as honrarias daquilo que é dom de Deus. Ser pequeno é isso, é fazer a vontade de Deus, é se colocar a serviço de Deus, sendo humilde. Todo aquele que fizer isso já é pequeno, porque é um servo de Deus, e todo aquele que se coloca a servo sabe que tem alguém que é maior do que ele. Então, todas as vezes que nos colocamos a serviço, estamos ali sendo servos daquele que tem todo o poder. E quanto mais servo, quanto mais simples, quanto mais humilde, quanto mais reconhecermos que todo o poder, toda a graça vem de Deus, mais estaremos agradando o seu coração. E o Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nisso consiste a graça, meu irmão, minha irmã. Quanto mais humilde, quanto mais simples, mais nós vamos agradando o coração de Jesus. E ele faz o quê? E ele vai nos revelando o Pai, pela ação do Espírito Santo. É isso. Mas quando existem os sábios, os entendidos, né? Quando existem os sábios, com todo o entendimento humano, com toda a sabedoria humana, com toda a lógica humana que é a contrária de Deus, eles vão muitas vezes se perdendo, porque todo racionalismo, a razão, impede de viver a graça, de viver aquilo que é mistério, aquilo que é místico. Então, não tem como conhecer, porque estão fechados em si. Eles mesmos se bastam. Eu me basto, a minha sabedoria me basta, o meu conhecimento me basta. E ali é um bloqueio nessa relação com Deus. Mas de onde vem o bloqueio? Da parte de Deus? Não, da parte dos sábios e entendidos, porque não se abrem à graça. E quantas vezes nós vemos pessoas simples, humildes, os pequeninos mesmo, que quando abrem a boca, nós sabemos, é Deus, através do Espírito Santo que fala, que se manifesta. Por quê? Que sabem, reconhecem a sua pequenez e se abrem à graça. E isso toca profundamente o coração de Deus. A oração, como vai dizer, é a fortaleza do homem e a fraqueza de Deus. E também assim, os pobres, os simples, pobres em espírito, os humildes, os pequeninos, são aqueles que quebram o coração de Deus. E ali ele jorra todo o manancial da sua graça. E essas pessoas são realmente, aqueles que levam a paz. Por quê? Porque Jesus revela quem é o Pai através da graça. Então, que a cada dia peçamos, esse é um dom do Espírito Santo. Humilde. Não humilde que fica com a cabecinha torta, que se veste mal, não. Humilde de coração. Humilde que se reconhece necessitado da graça de Deus. Encerro aqui, sempre faço isso quando vou iniciar uma pregação, uma celebração. Até quando vamos iniciar aqui as gravações, eu peço, Senhor, eu não posso, eu não sei. Então envia agora teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da sabedoria, para que não seja eu, mas seja vós falando. E toda vez que o teu coração, meu irmão e minha irmã, é tocado, é por isso, é porque foi o Espírito Santo. E toda vez que não é tocado, porque talvez foi o meu humano, foi a minha razão, então sempre peço, não permita, meu Senhor e meu Deus, que eu cresça, mas que sim, assim como São João Batista, é necessário que eu diminua para que ele cresça, é necessário que eu desapareça para que ele apareça.
Então, que sejamos cada vez mais simples, mansos e humildes de coração e que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.